Que a graça de Deus seja com cada um de vocês, seja com todos os nossos irmãos que estão em contato conosco e que o grande Espírito de Deus possa vir e possa nos abençoar, nos tocar, fazer aquele processo em nós para que tenhamos, como disse Paulo, cheiro de Cristo. O perfume, de Cristo. Eu quero convidar vocês agora a ficar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias em São João capítulo 15. Jesus ensina sobre a videira e as varas, que são os ramos, Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, não é falsa, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra que nos limpa, nos lava. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Vamos orar. Precioso Pai, a Tua palavra, Senhor, acaba de ser lida e ela nos aponta para algo tão simples, tão prático, que está na altura da compreensão de cada pessoa, da mais simples até a mais intelectual. E o Senhor nos trouxe esse grande exemplo, e nele queremos olhar para a natureza, para a videira, para o ramo e seus frutos, porque o reino dos céus é comparado a isto. Peço que o Senhor venha e nos dê a graça para distribuir o pão aos teus filhos, para que todos possam se saciar. Amém. Pai Santo, que teu grande Espírito venha e possa operar em nossas vidas, em nossas almas, porque se há algo é isto, desejamos dar frutos, e frutos para a tua glória, frutos para a tua alegria, amém. Porque ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Sim. Que o Senhor possa estar satisfeito com cada um. Amém. Abençoa-nos neste momento. Minhas palavras chegarão aos ouvidos deles, mas eu peço que o Senhor as puxe para os seus corações. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós vamos comentar um pouco sobre essa leitura
eu daria um título a ela. Como disse Jesus, estai em mim. Porque se não estiver nele, não há como produzir fruto. E sem ele, nada podemos fazer. Assim como a vara não pode fazer nada, o ramo não pode fazer nada, se não estiver ligado ao tronco. Ele não poderá viver, ele não poderá dar fruto, ele não poderá cumprir o propósito, a razão pelo qual está ali. E o que produz os frutos não é o tronco, é justamente os galhos. São as varas, os ramos, e estes ramos somos nós. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Quer dizer que existe a falsa. Mas ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então, o pai é o lavrador. Agora, o que faz o lavrador? Ele cuida. Porque o que quer o lavrador? Ele quer colher os frutos. Então, o nosso lavrador, Deus, ele tem esse objetivo para nos tornar frutíferos. E os ramos são todos aqueles seguidores de Cristo. Agora, os ramos frutíferos são os verdadeiros crentes, que por meio da união de sua vida com Cristo, eles produzem muito fruto para o reino de Deus. Mas e aqueles ramos improdutivos, aqueles que se negam a seguir a Cristo, se negam a produzir frutos, são ramos que estabeleceram um compromisso com Cristo superficialmente. O próprio Jesus diz que eles serão cortados. Então está em mim. Aí está o ponto principal. É estar em Cristo. Não é estar em uma religião. Não é estar em um credo. Não é estar em uma denominação e achar que ali é tudo, é o suficiente. Jesus está dizendo, estai em mim, porque eu sou a videira verdadeira. Entende? E ele disse que aquele que está nele dá muito fruto. Dá muito fruto. E o que faz o lavrador? Vem e limpa para que dê mais fruto ainda. Não é o que você quer que aconteça com a tua árvore frutífera lá no seu quintal? Que ela produza mais fruto, mais bergamota, mais laranja. Não é isso? É o que Deus quer. Por isso, Deus tem o trabalho de limpar. E de que maneira Ele limpa? Pela sua palavra, a lavagem da água. É essa palavra que cremos, essa palavra que lemos, essa palavra que meditamos, é esta palavra que você ouve pregar diariamente, é ela que nos limpa. Ela é a lavagem pela água, tira toda sujeira. Com qual finalidade? Para que dê mais fruto ainda. Então, vejamos que Jesus disse,
estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Todos veem, todos sabem, isso não é mistério, isso é uma coisa que todo mundo sabe. Que quem produz os frutos são os ramos. Você não vai colher laranja lá no tronco. As únicas árvores frutíferas que eu conheço que dá o fruto no tronco é a jabuticaba e aquela jaca, aquela grande, né? Mas todas as demais está ali nos galhos. Então este galho tem que estar no tronco, ligado ao tronco. A seiva, você não tem que preocupar com a seiva, porque este é um trabalho do tronco. Cristo é esta oliveira verdadeira. E assim uma árvore, ela busca a sua seiva, o seu alimento, lá da terra, lá no fundo da terra. E aquilo é captado pelas pequenas raízes e vem subindo, e sobe pela casca, e vai até os galhos. E ali é nos galhos que se colhe os frutos. A mesma coisa, Deus espera de cada um como ramos. E nós, nessa noite, cada um deva pensar, deva analisar que frutos eu estou produzindo. O que está a minha vida falando diante de Deus? Porque é sério isso aqui. Ele mesmo disse que a vara que não estiver dando fruto, e você sabe que não é todas as varas, não é todo cristão que produz fruto. Assim como não é toda vara que vai dar fruto. Existe aquela que dá, existe aquela que não dá, existe aquela que dá um por outro, ou existe aquela que dá aquele fruto xoxo. Agora, que tipo de frutos nós estamos dando? Porque Deus tem nos enviado uma palavra, uma revelação, um profeta, uma mensagem. Agora, o que isto está surtindo na minha e na tua vida, nós vamos responder através dos frutos. Não é através, eu creio. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Amém. E a vontade é que dê muitos frutos. É uma preocupação que todos nós devamos ter. Vocês observam que o que produz o fruto é a vara. Certa vez, o irmão Brana, ele conta, ele ficou impressionado, chegou no sítio de um irmão, e ele viu ali uma fruta, uma fruta cítrica, uma laranjeira, e ele percebeu que este galho aqui produzia limão, o outro produzia outro tipo de limão, o outro produzia tangerina, o outro produzia lima. E assim, você sabe, as muitas variedades. E ele ficou preocupado e disse, o quê? Eu vejo que nessa laranjeira tem limão, tem laranja. Aliás, tem limão, tem lima, tem bergamota, tem isso e aquilo. Daí o irmão disse, eu enxertei esses galhos no tronco. E o irmão Brana perguntou, quer dizer que no próximo ano todos irão dar laranja? Ele disse,
de forma nenhuma. Cada um irá produzir de acordo com a sua natureza. Quer dizer, se o galho é limão, limoeiro, ele vai produzir o que ele é. E as Escrituras em Gênesis 1:11 diz que produz a terra ervas, cuja semente esteja nela e que produza segundo a sua espécie. Então, se a natureza daquele galho é isto que vai dar. E o irmão Brana diz, glória a Deus. O irmão diz, o que é isto? Quer dizer, aqui no meio da roça, glorificando a Deus, ele disse, assim é. Quer dizer que se deste tronco, que é laranjeira, produzir um galho original, ele vai produzir o quê? O irmão diz, laranja. Então, glória a Deus. Aí é que está a noiva. Ela vai produzir de acordo com a natureza do tronco. Do tronco, porque ela tem esta vida nela, a natureza nela. E o Espírito Santo é esta natureza. Por isso disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então, nessa laranjeira, vamos dizer, está enxertado o galho católico, o batista, o metodista, o assembleiano, o pentecostal, Deus é amor, tal. Esse mundaréu de religiões. Mas cada um irá produzir, o batista vai produzir o batistazinha. O católico vai produzir o católicozinho. Cada um vai produzir segundo a sua natureza. Mas aí é onde está a diferença, que a noiva, ela é da natureza do tronco. Ela é original. Ela está na palavra original. Então, o que ela vai produzir? Ela tem que produzir laranja. Se o tronco é laranja, ela produz laranja. Cristo é a palavra, ela produz a palavra, vive pela palavra, se fundamenta nas Escrituras. Agora, os frutos é o que Deus quer. Vê em mim e em ti. Você pode olhar lá na Bíblia quais são os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? É em Gálatas, capítulo 5, diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, olha bem, quais são os frutos do Espírito? Caridade, verso 22, capítulo 5, verso 22 de Gálatas. Caridade e amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essa é a natureza de Cristo, e essa é a natureza que tem os galhos que são originais. Tem a mesma natureza do tronco. São estes os frutos, vou repetir: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Agora tem aqueles que estão na videira, mas não produzem o fruto correspondente, que dizem, sou cristão, e não produz. Por isso, as Escrituras dizem que são pessoas que andam na carne. E os frutos da carne é a cobiça. Olha bem,
as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, a impureza no falar, a impureza no pensar, a lascívia, os desejos errados, né? A inclinação errada, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, brigas, né? Emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí está os frutos da carne, e vimos antes o fruto do Espírito. Os frutos do Espírito são os frutos que o lavrador quer ver. Meu pai é o lavrador, é o que ele quer ver em cada um de nós. Irmãos, está em mim, é necessário estar ali. Está em Cristo. O que quer dizer estar em Cristo? É fazer parte dele, da natureza, da vida. E uma vez estando em Cristo, sendo um galho original, olha o que faz o lavrador, o pai. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Você sabe que a pessoa vem ali, o lavrador, tem o seu parreiral, ele corta aquelas varinhas que estão ali só para roubar seiva, que não produz fruto, mas ele limpa toda aquela, com qual intenção, com qual querer, para que dê mais fruto ainda. Tem a poda, né? Você poda a sua parreira para que você possa ter uma colheita cheia. É preciso podar. Porque há partes na nossa vida que elas não dão frutos, pelo contrário, impede que a gente possa dar melhor fruto. Agora é duro cortar, mas é preciso cortar. Eu recordo há muitos anos atrás, aqui no porão, Deus me deu um pequeno sonho. Eu via uma árvore bem bonita, redonda, e eu procurava, eu tinha uma tesoura de podar na mão. Mas uma voz me disse: se não podar, não pode dar fruto. E eu olhava, eu não via por que podar ali. Eu cortava uma pontinha aqui e ali, mas parece que tinha que descer a tesoura um pouco mais sem dó, cortar em algum lugar. Eu simplesmente orei a Deus e disse: Senhor, quando eu acordei, voltei e disse: Senhor, o Senhor me diz que eu devo podar, mas agora eu não sei o que podar. Mas o Senhor sabe, porque Deus sabe quem é quem. Quem dá fruto real, quem está realmente e quem não está. Eu disse: eu entrego em tuas mãos isto, Senhor, o Senhor faça a tua poda, o Senhor corte. Que o Senhor, e aquela árvore representava a minha igreja.
Eu sei que eu não devo sair por aí de qualquer jeito, não, mas uma coisa é certa. Deus é o lavrador, Ele é quem cuida, Ele é quem interessa que a igreja dê mais e mais frutos ainda. Aleluias! E eu sei que Deus, Ele faz isto. Aquela vara que está nele não produz. Por que você não produz fruto? Algum obstáculo, algum motivo, algum porquê? Porque todos os demais ouvem a mesma palavra, tomam da mesma ceia, têm o mesmo pastor, crê na mesma mensagem, dá fruto. E você? Então não há razão por que não dá fruto. Então Deus, Ele simplesmente disse que Ele limpa para que dê mais frutos ainda. Eu quero que Deus me limpe, não que Ele me corte do tronco, mas que Ele me limpe, Ele me discipline, Ele me corrija, Ele me exorte, Ele me dê força, Ele me ajude. Porque você e eu queremos dar frutos para Ele. Não estamos somente aqui por dizer eu sou um cristão, não. Queremos dar frutos. E o que Deus olha para este mundo hoje chamado cristão, como ele se sente. Então a árvore, ela é vista perante o lavrador pelos frutos, não é sua folhagem, não é sua beleza. Não. Jesus nos fala que um certo dono de uma figueira, ele disse, eu já venho 3 anos nessa figueira, quer dizer, eu já dei tempo a ela para produzir, e nunca vi nada. E disse para o encarregado, corte-a, porque é que ela vai ocupar a terra inutilmente. Daí aquele empregado, chacreiro, disse, olha, eu vou fazer isso, vamos dar uma oportunidade. Eu vou cavar, eu vou estercar, eu vou adubar, eu vou cuidar dela. Aí, se ela não produzir frutos, no próximo ano a gente corta. Eu creio que Deus tem dado uma oportunidade à humanidade mais uma vez. Através dessa palavra, através dessa mensagem que Ele nos enviou por Malaquias 4. Que tem, vamos dizer, Deus tem revelado a sua palavra, nos mostrado, nos chamado, nos fortalecido. Agora, com que intenção? Para que cheguemos a dar frutos, não só folhagem. Deus quer frutos, por isso está em mim, porque sem mim nada podeis fazer. E o que acontece com aquela vara que não está no tronco? Ela está morta, ela seca, ela não tem vida. Para que ela serve? Somente para ser posta no fogo e arder, queimar. Por isso Jesus disse, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Igreja, é necessário estar em Cristo. Terminando, eu quero dizer, você pergunta, como posso estar em Cristo? É pelo batismo do Espírito Santo. Como podemos pertencer a este corpo de Cristo?
por um Espírito somos todos batizados nele. Então é preciso que o Espírito Santo, a vida, o Deus, ele esteja em mim e eu nele. Para que possamos, tanto eu quanto você, produzirmos frutos para a glória de Deus. É preciso uma vida, um relacionamento com Deus, uma vida cheia do Espírito Santo. Este é o mistério que estamos pregando essa noite. Você diz mistério? Sim. O mistério para pertencer ao reino de Deus, o mistério para alegrar o coração de Deus, o mistério que agrada a Deus é dar frutos. E o Evangelho não veio para encher a nossa mente de interrogações. Eu tenho observado que o diabo tenta procurar levar o povo da mensagem a uma discussão teológica de pontos. Mas o que Deus está olhando é diferente. É os frutos. Por isso, seja tuas palavras temperadas com sal, a sua vida possa dar testemunho de Deus, como esposa, como esposo, como filho, como pai, como mãe, diante dos seus vizinhos, no meio da sua parentela. Seja você luz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Para que serve o sal? Para temperar, para dar gosto, para trazer sabor. E o que disse Jesus, se o sal se torna insípido, não tem força para salgar, não serve nem para cabrito comer, nem cabrito não come. Tem que pegar e jogar no monturo, no lixo. Não presta. A finalidade dele é salgar, e se não salga, para que presta? Deus não está olhando quantidade, Deus está olhando qualidade. Então esteja em mim, e eu nele, este dá muito fruto. Fiquemos de pé. Senhor Deus, eterno Pai, quão profunda é esta aplicação que o Senhor nos deu, que está aqui em São João, capítulo 15, e eu rogo que o Senhor amplie em cada coração, nas nossas vidas. Nós queremos ser crentes frutíferos para Ti, Senhor. Que a nossa vida dê testemunho de Cristo, o nosso falar, o nosso viver, que as nossas palavras sejam temperadas e que a nossa vida possa ser o testemunho de Cristo, ali no meio dos colegas de trabalho, ali naquela vizinhança, no meio da nossa parentela. Ó Deus, que sejamos conhecidos como crentes, como filhos de Deus. Pai, eu peço que o Senhor abençoe a cada um. E todo o pequeno obstáculo que impede de dar mais fruto, que o Senhor venha, pode, tire. Ó Deus, tire isto da vida dos teus filhos, tuas filhas, da tua igreja. Nós queremos estar livres para dar frutos para Ti, Senhor. Então, que cada um tenha de Ti a graça para superar os obstáculos, por menor que seja, porque todos eles impedem ser um ramo frutífero. Pai, leve ao Teu povo em paz e preocupado, Senhor, com os frutos que dão para Ti, o que deva dar para Ti. Sem mim, Tu disseste, nada podeis fazer. E não queremos ter esse atrevimento de querer
fazer alguma coisa sem a tua liderança, sem a tua direção. Ó Deus, que o Senhor nos conduza. Amém. Para que possamos, ó Pai, dar verdadeiros frutos para a tua glória. Amém. Abençoa a tua igreja, conceda a ela a cura, a libertação, a fé, a força, a liderança do teu Espírito. Amém. Em nome de Jesus. Amém.